Nós vamos para um assunto que eu gosto muito de trabalhar na matemática, que é a análise combinatória. Alguns materiais trazem uma introdução disso lá no nono ano. Tá? Se você não conhece, vamos lá, você vai ver o que é isso daí agora. Análise combinatória é você descobrir quantas possibilidades existem para alguma coisa acontecer com determinadas escolhas que você pode ter. Então, um exemplo bem clássico disso é um sanduíche da Subway. Por exemplo, quando você vai lá, você pode escolher entre 4 possibilidades de pães, 8 possibilidades de recheio, depois, sei lá, 30 possibilidades de molho. E ao todo, existe uma quantidade de lanches possíveis que você pode fazer. Tá? Então, nós vamos aprender mais ou menos a calcular isso, tá? Quantas são essas possibilidades. Tá? Isso tudo entra nesse caso nesse assunto de análise combinatória. Tá? Tá, mas a análise combinatória ela não seria possível sem você introduzir uma operação nova. E essa operação chama fatorial. Tá? O fatorial funciona da seguinte maneira. Ele é representado por esse símbolo aqui, um ponto de exclamação, e é uma multiplicação seguida que você vai fazer. Por exemplo, quando você faz 4 fatorial, isso significa que você está fazendo 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, o resultado de 4 fatorial é o resultado de 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, vezes 4, 12, vezes 2, 24. Se você tem 6 fatorial, então você vai fazer o produto 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3 é 360. 360 vezes 2, 720. E você vai fazer assim para cada número que você tiver. Se você precisar, por calcular um 10 fatorial, isso é um número muito grande já. Isso é 10 vezes 9 vezes 8, vezes 3 vezes 2 vezes 1. Você vai multiplicar todo mundo, do 10 até o 1. Por sorte, a gente tem um coleguinha Google aqui. 362 8800. Tá? Então, é basicamente assim que funciona um fatorial. Sempre que você precisar, sempre que você encontrar esse símbolo aqui no meio de uma conta, aí você já vai saber que significa isso. Esse número vai subtraindo 1 até chegar no 1. Tá? Então, se você precisar abrir um n fatorial, número n qualquer, tá? N fatorial, ele vai ser n vezes. Aí você vai tirar uma unidade. N menos 1. Daí você vai tirar mais uma unidade. N menos 2. E você vai baixando isso até chegar no 3 vezes 2 vezes 1. Se porventura você precisar simplificar um n fatorial, você abre ele dessa maneira aqui. Ou ainda, se você tiver, sei lá, um n mais 2, alguma coisa assim do tipo, pode ser que apareça em algum problema. O número n mais 2 fatorial,
Você vai subtraindo uma unidade, sempre subtraindo uma unidade. Então, você abre com n fatorial. Isso fica n mais 2, que multiplica n mais 1. Olha só, diminuiu uma unidade para o próximo. Daí depois, n. Daí depois, n menos 1 e etc. Até 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Isso aqui é se porventura você precisar abrir esse fatorial para simplificar ou fazer alguma coisa com ele. Tá bom? Vamos ver um exemplo desse camarada aqui, ó, onde entraria a ação isso. Deixa eu tirar o print do quadro. Aproveitei e coloquei meu filho para não. Vamos lá. Se porventura você precisar desenvolver um fatorial, ou desenvolver uma conta fatorial, alguma coisa assim, tipo essa daqui, ó. Resolver essa equação. N mais 1 fatorial dividido por N fatorial aqui, N menos 1. Isso é igual a zero. Vamos supor que você precise fazer essa conta. Olha só como que você vai desenvolver isso. Você consegue pegar esse n mais 1 que está no numerador, esse n mais 1 fatorial, você consegue desenvolver ele até chegar no n menos 1 fatorial. É só você fazer isso que eu acabei de mostrar para vocês. Então, no numerador, você pega aquele n mais 1 e desenvolve ele. N mais 1, que multiplica n, que multiplica n menos 1 fatorial. E embaixo você tem um n menos 1 fatorial que você não precisou abrir. A dica é, você sempre vai abrir o maior, até ele chegar no menor. Isso é igual a zero. Por quê? O que você tem aqui? Ó? Você pega aí, simplifica o fatorial que está em cima com o fatorial que está embaixo. Agora, pronto, você não tem mais fatorial na sua conta. Você só tem um n mais 1 vezes n, que é igual a zero. Se você fizer distributiva e fazer Bhaskara, beleza, você resolve. Mas aqui já dá para você resolver direto. Desse camarada aqui você tira que n vale menos 1. E desse camarada aqui você tira que n vale 0. Tudo bem, galera? Alguma dúvida até agora? Tá tranquilo? Tá de boa, prof. Beleza. Temos algumas definições, então, tá? Primeiramente, ó. Esse número n fatorial só existe se n for um número natural. Tá bom? Só vai existir se n for natural. E uma definição também é que 0 fatorial
fica definido como sendo igual a 1. Tá? Isso aqui é por motivo de conta, tá bom? Porque não existe, não faz sentido você pensar em zero fatorial. Porque se você vai pegar um número e vai subtraindo até chegar em 1, tá? Se você vai subtraindo até chegar em 1, você está no zero, como é que você vai subtrair para chegar no 1? Não tem como. Então, para ser definido n natural, você tem que trabalhar com zero. Então, definindo o zero fatorial como sendo igual a 1. Ok? Continuando. Professora, eu não entendi esse conceito que o senhor acabou de falar, não. Você pode explicar de novo, por favor? Ó, se você tem, por exemplo, 3 fatorial, você não vai 3 vezes 2 vezes 1? Quando chega no 1, você não para? Quando você tem 20 fatorial, você vai fazer 20, 19, 18, 17, até o 1. E aí você vai multiplicar. Quando você está no zero, como é que você vai fazer zero? Como você vai subtrair alguma coisa para chegar no menos 1? Não tem muito sentido isso. Você não vai pegando um antecessor dele. O antecessor do zero seria o menos 1. E se você passar para o menos 1, aí o seu fatorial ficaria infinito. Você seria vezes menos 1, menos 2, menos 3, não faz sentido. Então, é apenas uma definição que nós temos que o zero fatorial equivale a 1. Só isso. Ok? Entendi, obrigada. Então, basicamente, temos que estudar 2 princípios. O princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Ó, eu vou adiantando. Análise combinatória tem muitas fórmulas. Tem casos e tem fórmulas. Mas, se você manjar bem desses 2 caras, você vai ser um daqueles que não faz nada por fórmula, vai fazer tudo por lógica. Então, vamos lá. Princípio aditivo. Vamos colocar uma situação assim, que a gente que vocês vão conseguir entender bem fácil. Imagina que é sábado à noite. Tá? Olha só, sábado. E você tem opções. Você tem 3 opções. Você precisa escolher. Você precisa escolher entre jantar fora ou entre 3 filmes que você quer assistir no cinema ou ainda escolher entre 2 festas para ir. Tá? Então, tá dando para enxergar? Você tem a opção aqui, ó, de jantar fora. Tá? Aí você tem aqui. Aí você tem a opção aqui de 3 filmes. E ou você tem a opção aqui de 2 festas. Tá? Então, olha só. A pergunta é, ele fala assim, não é pergunta não. Você possui dinheiro somente
para uma atividade. Tá? Então, quantas são as possibilidades? Então, olha só. Pensa aí um pouquinho. É sábado à noite, você tem entre jantar fora, 2 filmes, 3 filmes no cinema, ou 2 festas. Só que você pode ter dinheiro somente para uma atividade. No caso, um filme, ou uma festa, ou jantar fora. Então, quantas são as possibilidades de entretenimento para você nesse sábado à noite? Tá? Então, você lista aqui, ó. Uma possibilidade seria jantar fora, outra possibilidade é escolher um dos 3 filmes, e outra possibilidade seria você 2 festas. Então, você tem uma opção em jantar fora, 3 opções de filme e 2 festas. Como você só tem grana para ir em um deles, em uma atividade, então você vai somar esses 3 valores. Então, o total de possibilidades que você tem é 1 mais 3 mais 2. Isso vai dar 6 possibilidades. Então, você vai somar as suas opções. O princípio aditivo, ele está muito ligado com a palavra ou. Porque ou você vai jantar fora, ou você vai assistir um filme, ou você vai em uma das festas. Tá? Ele está limitando você. É esse, ou esse, ou esse, ou aquele. Tá? Você está limitado, você vai escolher uma das atividades somente. Ah, ok. E se você não tivesse limitado a uma atividade só? Aí entra em questão o princípio multiplicativo. Tá? Quando eu explico o princípio multiplicativo, eu gosto de falar também do exemplo da vida de vocês. Então, vamos dizer que o dia de vocês está dividido em 3 partes. Vamos falar assim, ó. Manhã, tarde, noite. Tá? Então, vamos lá. Quais são as opções para você de manhã? Vamos lá. De manhã você pode estudar. Você pode dormir. E você pode jogar um play. O que mais? Tem mais alguma opção para de manhã? Tá, vamos deixar só esses 3. Na tarde, o que você pode fazer na tarde? Você pode estudar. Você pode dormir. Você pode bater um play também. Aí vamos falar, você pode tomar um tereré. E vamos falar que você pode ver um filme. Digamos assim. São suas opções da tarde. E à noite? O que você pode fazer à noite? Mesmo esquema. Você pode estudar. Você pode dormir. Você pode bater um play. Você pode ver um filme. E você pode ir para uma festa. Situação social.
Coloquei essas opções assim. Aí a pergunta é, quantas são as possibilidades de um dia completo para você? Manhã, tarde e noite. Tá? Vamos listar algumas dessas possibilidades para vocês entenderem. Você pode estudar, estudar e estudar, é uma possibilidade. Você pode estudar, estudar e dormir, já são duas. Então, estudar, estudar e o play, 3. Então, vocês entenderam que para cada uma escolha que eu tenho, manhã e tarde, aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 escolhas para a noite. Tá? Cada manhã e cada tarde que eu escolho, eu tenho 5 possibilidades para a noite. Depois, se eu escolher uma manhã, eu tenho novamente 5 possibilidades para a tarde. Eu posso estudar, estudar, depois estudar e dormir, depois estudar e play. E para cada uma dessas 3 possibilidades da manhã, eu vou ter que multiplicar pelos valores que eu tenho ali na tarde e na noite. Então, você tem isso daqui, ó. 3 escolhas para fazer. 3 hipóteses. Na manhã, são 3 possibilidades. Na tarde, são 5 possibilidades. E na noite, novamente, são 5 possibilidades. Tá? Agora, olha só a diferença. Aqui, eu ia escolher somente um desses eventos. Aqui, não. Para cada desses, eu tenho uma escolha aqui. E para cada escolha que eu tiver aqui, eu ainda tenho uma escolha aqui. Então, eu vou multiplicar essas possibilidades. Tá? O total fica 3 vezes 5 vezes 5. Vai dar 25 vezes 3, que é 75. Então, ao todo, ficaram 75 possibilidades. Tranquilo, pessoal? Deixa eu tirar a print aqui. Apertei os botões errados. Então, são esses 2 princípios que nós vamos ver na aula de hoje, tá? Só isso. O princípio multiplicativo, ele está diretamente ligado com a palavra e. Porque você vai escolher uma coisa para fazer na manhã e uma coisa para fazer na tarde e uma coisa para fazer na noite. Tá? Então, você fica bem ligado. O princípio aditivo com a palavra ou e o princípio multiplicativo com a palavra e. Vamos lá. Vou apagar isso daqui. Tá tranquilo? Vocês anotaram? Estão anotando? Tiraram print? Acabou. Então, vamos lá. Galera, problema de análise combinatória, tá? É que são problemas. Você vai precisar resolver problemas. E cada problema é de um jeito. Não tem muito um padrão, alguma coisa assim que você possa fazer. Sabe? Você tem que analisar, você tem que ler e interpretar o problema. Entende?
Então, eu vou passar para vocês a mais variada gama de problemas que eu puder, tá? Para que vocês consigam fazer sempre que aparecer um camarada desse. Então, começando por um bem fácil. Aqui, ó. Um exemplo seria assim. Tá? Então, 5 pessoas devem formar uma fila. De quantas maneiras isso é possível? Tá? Eu quero que você tome um minutinho aí para você pensar. E aí, conseguiram pensar? Quanto dá isso daí? Na verdade, não. Eu acho que é infinitas possibilidades, prof. Infinitas. Olha só. São 5 pessoas, certo? Vamos pensar assim, ó. Você não precisa dar nome a elas, mas vamos nomear essas 5 pessoas. Tá? Olha só, vamos lá. São elas A, B, C, D e E. São essas 5 pessoas. Tá? Você não precisa fazer tudo isso, é apenas para vocês entenderem, que vocês acharam que é infinito e tal. Olha só. Se são 5 pessoas e elas vão formar uma fila, são 5 lugares, são 5 espaços, na verdade. Aí olha só que interessante. Então, tá aqui os 5 espaços da fila e você tem as 5 pessoas para você escolher. No primeiro espaço, quantas possibilidades você tem? Quantas pessoas para escolher no primeiro espaço? 5. Tem 5. Bom. Agora, você já escolheu uma pessoa para entrar aqui. Então, quantas pessoas ficam no segundo espaço? 5 também. Não, 4. 4. 4 agora. Porque você já escolheu uma aqui. Então, 5, depois 4, depois 3, depois 2, depois 1. Então, o total é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E isso dá isso não é o tal do 5 fatorial? Lembra? Sim. Né? 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. Então, olha só. Você tem 120 possibilidades, 120 filas possíveis para fazer com essas 5 pessoas. Tudo bem? Tirar um print e vamos lá para o próximo.
Outro exemplo que é clássico também, olha só. Então, dá uma pensada nesses dois aí, ó. Eu tenho apenas ali os algarismos, os números 1, 3, 6 e 8. Só esses que eu posso escolher. Então, quantos números com 3 dígitos você pode fazer? Olha só. Eu quero números com 3 dígitos. Então, pensa comigo. Aqui, ó, vou colocar alguns exemplos. O 136 é um número que eu posso formar, não é? Pegando 1, 3, 6. Se eu inverter, eu já posso fazer até o 631. Tá? Já é outro número. E se eu for trocando a ordem, eu vou formando mais números. Eu posso repetir também. Eu posso pegar, por exemplo, o 133. Ou ainda, eu posso pegar também o 111. Tá? Vocês estão entendendo que cada um desses números é uma possibilidade dentro do que o exercício pede? Então, poderia ser 863, 683, 186, 316. E, se você tiver uma boa paciência, você consegue listar todos eles. Sem problema nenhum. Claro que nós não estamos aqui para fazer isso. Tá? Nós vamos pensar em como é que você vai fazer isso. Então, olha o que o exercício fala. Quantos números com 3 dígitos? Então, você vai pegar e escolher 3 dígitos dentre essas 4 possibilidades que você tem aqui. Ó. Tá? Para o primeiro algarismo, ó, você tem quantas possibilidades aqui para você escolher? Tem 4 possibilidades para o primeiro algarismo. E para o segundo algarismo, quantas possibilidades você tem? 3. E aí, você tem 3 ou você tem 4 possibilidades? 4, porque pode repetir. 4 novamente, não é verdade? Você tem 4 de novo. E no último algarismo, quantas possibilidades você tem? 4 também. 4 de novo. Então, olha só como é que fica. O total
É 4 vezes 4 vezes 4. E vai dar o quê? 64 números. Então, se você quisesse ir listando todos os números, você iria encontrar 64 camaradinhos desses assim. Tá? É um trabalho árduo fazer isso, mas eu já tive alguns alunos que fizeram. Tá. Agora eu quero que vocês pensem. No exercício anterior, era 5, depois 4, depois 3, depois 2, depois 1. Certo? Eu fui diminuindo. E nesse daqui, eu não diminuí. Por que será que isso aconteceu? Porque você não se limita mais? Oi? Porque você não é limitado pelo mesmo algarismo, ele pode repetir. Isso, muito bom. O Cássio falou? Deve ter sido. Foi o Alexandre. Todos são Cássios. Então, olha só. Você não está limitado, você pode repetir o número. Então, quando você pode repetir o número, você não é obrigado a tirar ele da sua escolha. Então, aqui você tinha 4, aqui você pode repetir o mesmo número. Então, você continua tendo 4. Tá? E assim por diante. No exercício anterior, como era uma fila, você escolheu uma pessoa para ocupar um lugar, aí ela não pode ocupar outro lugar, ela tem que ocupar aquele que foi escolhido. Então, no próximo espaço, você tem que eliminar aquela pessoa da sua escolha. Por isso que você vai diminuindo. Tá? Agora, essa letra B. Quantos números pares com 3 dígitos podemos formar? Agora, olha só. Se você fez essa daqui, a letra A, já tem um raciocínio bem fácil para você fazer a letra B. Instantâneo. Mas, vamos lá. Quantos números pares com 3 dígitos? Vamos colocar alguns exemplos aqui, só para a gente entender. Um exemplo de um número par pode ser o 138, pode? Um outro exemplo de número par pode ser o 336. Sem problema. Tá? Mais um exemplo de um número par, ó, o número 666. Também eu consigo formar ali. Ou ainda 816, por exemplo. Tá? Essas 4 possibilidades aqui que eu posso fazer. Eu quero que você se pergunte: como que eu sei que um número é par? Quando é divisível por 2. Como que eu sei que ele é divisível por 2? Trezentos e 368. Qual dos dois é par? 368. Como você sabe disso? Quando termina em 0, número par. Quando o último número é par. Você olha o último dígito. É só isso que você olha, perfeito. Você olha só o último dígito. Se o último dígito for par, esse número é par. E isso é uma parte muito importante da solução desse exercício. Olha só. Então, você vai escolher 3 camaradas. Ó. Você vai escolher 3 dígitos. Dentre esses aqui, ó. 1, 3, 6 e 8. Tá, beleza. Só que você necessariamente tem que ter o último sendo um número par. Ó, o último tem que ser um número par. Ou seja, acaba te limitando nas suas escolhas. Então, olha só. Nesse último camarada aqui, ó, você só pode colocar o número 6 ou o número 8. Então, no último dígito, você fica limitado apenas a 2 possibilidades. Concorda comigo?
Agora, nesse camarada, no primeiro dígito e no segundo dígito, não importa quem vai ser. Então, pode ser qualquer um dos quatro, na primeira possibilidade, e qualquer um dos quatro na segunda possibilidade. Então, ficaremos com um total 4 vezes 4 vezes 2, que é 16 vezes 2, que é 32. Tá tranquilo, pessoal? Sim, Sim. professor. Tá? Não é Bem muito de boa. feliz, eu entendo. Principalmente nessa parte de lidar com problemas, são vários problemas e você tem que olhar a particularidade de cada um deles. Tá? Claro, nós vamos desenvolver sim algumas estratégias, só que essas estratégias não vão ser assim, faz isso e acabou. Você vai ter que sempre ir pensando e adaptando. Por exemplo, olha só um pensamento para resolver esse exercício bem rápido. Você não acabou de descobrir que tem 64 dígitos, 64 números com 3 dígitos na letra A? Se você tem, ao todo, 64 números com 3 dígitos, necessariamente a metade deles tem que ser par e a metade tem que ser ímpar. Então, se você quer a mesma coisa, só que números pares, então a metade de 64 é 32. Tá? Então, é apenas uma outra estratégia de você resolver esse tipo de questão. Tá? Tirar outra print aqui, para garantir. Aí é o seguinte. A partir de agora, você deixa eu só digitar aqui no chat. Então, podem digitar o nome, digita o nome e a turma aí, e não saia ainda não, que eu vou passar a tarefa para vocês. De tarefa, podemos fazer o seguinte. Página 222. O 1, o 3 e o 4. Tá? Um abraço, minha gente. Até amanhã. Bom descanso para vocês. Tchau, prof.